Ao longo desses 40 dias, nos domingos, somente pregarei sobre fé e experiências com Deus. Hebreus 11, 23 a 29, nosso tema, uma fé que faz diferença, uma fé que faz diferença. Mas vamos para o texto, pode soltar aí, comigo, vamos? Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra a riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Amém, queridos? Há alguns anos, na Coreia do Sul, um dos maiores países cristãos da atualidade, ressoou uma notícia até certo ponto inacreditável. Uma grande igreja da capital, Seul, anunciou aos 4 cantos que iria repetir o milagre em que Cristo andou por sobre as águas. Durante semanas, tal notícia foi veiculada intensamente por todos os meios de comunicação de massa, até que chega o grande momento, o grande dia, o dia esperado por toda a mídia nacional e também por todo o povo que se dizia cristão. Entretanto, havia um problema, um baita problema. Uma forte tempestade, como poucas já vistas naquele país, assolava naquele momento a costa sul-coreana. O mar estava revoltoso, turbulento, mas ainda assim, a igreja continuava firme no seu propósito de realizar aquele grande prodígio, de executar aquele grande sinal. Momentos antes da tentativa espetacular de repetição do milagre de Jesus, uma repórter da principal TV da Coreia do Sul perguntou à pastora da igreja: você não acha perigosa, arriscada tal atitude, devido às grandes ondas? Ao que a pastora respondeu prontamente: nada é perigoso para os que têm fé. E ordenou que todos entrassem na embarcação. Saldo do fim do dia: dezenas de pessoas mortas por afogamento e outras dezenas hospitalizadas. Tudo isso em nome da fé. Essa história real, ocorrida há poucas décadas atrás, nos mostra que há muita confusão e equívocos acerca do que possamos conceber, entender como sendo uma fé genuína, uma fé autêntica. Em nome de uma fé trôpega, cambaleante, doentia, pessoas têm sido extorquidas, assassinadas, levadas ao suicídio, arruinadas em sua vida profissional e familiar, decepcionadas até na sua crença em Deus. Por isto, precisamos responder a algumas questões muito importantes nessa noite. Quais são as implicações presentes naqueles que apresentam uma fé genuína? O que determina de fato se a sua fé é consistente ou não? O que é que significa possuir uma fé verdadeira? Tais respostas podem ser encontradas no texto que lemos agora há pouco, onde Moisés apresenta algumas qualidades em sua fé, qualidades essas que eu e você precisamos nutrir, alimentar em nossa caminhada diária. E o nosso tema, já foi dito,
mas eu quero reforçá-lo com vocês. Vamos juntos? Uma fé que faz diferença. Quero ouvir somente as vozes masculinas. Homens. Vozes femininas. E a primeira verdade que eu quero compartilhar nessa noite é a seguinte: a fé que faz diferença é a fé que nos reveste de ousadia e intrepidez para desafiarmos o mal. A fé que faz diferença é a fé que nos reveste de ousadia e intrepidez para desafiarmos o mal. Quem assistiu a novela Os 10 Mandamentos vai se lembrar dessa cena, um dos muitos confrontos entre Moisés e Faraó. Vamos para a palavra, vamos lá? Hebreus 11, 23, 27, dissecando o texto que nós lemos inicialmente. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. O autor aos Hebreus nos apresenta 2 situações, nos apresenta 2 quadros distintos, a fim de falar sobre a coragem, a ousadia, a intrepidez que vem da verdadeira fé. A primeira atitude, a atitude dos pais de Moisés, que agiram contra o decreto de Faraó, pois Faraó, amedrontado com o crescimento medonho, assustador do povo israelita que lhe era cativo, ordenou que matassem todos os bebês homens de Israel. E aqueles pais, Joquebede e Arão, notaram que Moisés era uma criança muito especial. Havia algo da graça divina em Moisés. E não puderam fazer tal sacrifício. Esconderam o seu filho, apesar de todas as ameaças sofridas por parte das autoridades egípcias. Segundo ato, o gesto de Moisés é comentado por Hebreus ao desafiar Faraó, o homem mais poderoso de sua época. Equivaleria hoje a Donald Trump, presidente norte-americano, sendo desafiado por um vereador aqui de Teixeira de Freitas. Que coisa totalmente sem lógica, inconsistente. Mas foi isto que Moisés, líder de um povo totalmente pequeno, mesquinho e tacanho aos olhos dos demais povos da época, fez, ao deixar claro que iria embora do Egito com o seu povo, mesmo com a intensa recusa de Faraó. Nos 2 versos são usadas as expressões, está ali, não temeram e não temendo, para reforçar a ideia de que fé casa, encaixa com ousadia, com intrepidez, com audácia, com coragem. Fé não rima com covardia, fé não rima com amedrontamento. Fé exige de nós uma postura decisiva e resoluta diante dos combates desta vida. Isso me faz lembrar da história da legião tebana, um grupo de 6.666 soldados, originários da cidade de Tebas, no Egito, sendo todos cristãos, no final do 3º século depois de Cristo. Maximiano, imperador romano na época, ordenou aos soldados cristãos da legião tebana que assistissem a um sacrifício religioso pagão, e nesse sacrifício cada soldado prestasse juramento de fidelidade ao império, apoiando uma campanha de perseguição contra a igreja na Gália. Logicamente, estes soldados recusaram-se a fazer isto, pois sendo cristãos, como poderiam participar de um sacrifício religioso pagão, idólatra, e aceitar perseguir os seus próprios irmãos na fé? Revoltado com a sua recusa, o imperador Maximiano ordenou que fossem enfileirados, e de 10 em 10 ele executava um a cada contagem. A cada 10 soldados, um soldado era executado. Terminada a matança,
O imperador perguntou-lhes se haviam mudado de ideia. A resposta daquele grupo unânime foi a seguinte: escute, mesmo sendo súditos de César, o imperador, devemos obedecer primeiramente a Cristo, pois se do imperador vem o salário, de Deus vem a própria existência. Tomado pelo ódio, Maximiano ordenou que toda a legião fosse sacrificada, um por um, cortados em pedaços. Ao final do dia, todos os 6.666 soldados da legião tebana tombaram por causa de sua fé. Isto é coragem espiritual, que se predispõe até a morrer pela fé, se necessário. Queridos, queridas, amigos, amigas, irmãos, irmãs, não nos iludamos. O mal estará sempre disposto a derrubar-nos. Não existe vida cristã confortável. Não existe vida com Deus acomodada. O diabo quererá sempre a nossa derrota, gerando as situações mais diversas, a fim de nos atemorizar e amedrontar. Perigos serão colocados insistentemente à sua frente, para que você pense em desistir de correr a carreira cristã. Entretanto, se você tiver a fé que faz diferença em seu interior, a fé genuína, a fé integral, a fé autêntica, você será revestido de audácia espiritual para desafiar firmemente o mal que lhe sobrevém. Qual é o faraó? Qual é o imperador que tem se levantado contra você neste exato momento? Pela fé corajosa, impetuosa, você pode vencê-lo em nome do Senhor Jesus. Quando estávamos no Iraque, naquela viagem missionária, me lembro que em determinado momento, o motorista perdeu o rumo. Entrou numa rota proibida, um caminho que era dominado por terroristas. E tínhamos ali cerca de 16 pastores e mais um grupo de jovens da primeira igreja batista de Bagdá, capital iraquiana. Os pastores estavam brincando, sorrindo, galhofando, como é de costume, mas quando o nosso guia falou, oremos, porque o motorista errou o caminho, não está bem orientado e estamos num território perigoso, eu percebi que o semblante de cada pastor descaiu. Houve um clima assim, muito introspectivo, passaram a baixar a cabeça, você viu desânimo, uma preocupação, uma ansiedade. E em contraste, os jovens da juventude batista iraquiana cantando, alegres, sorrindo. E naquele momento comentamos entre nós, que vergonha para esse grupo velho que veio aqui ensinar alguma coisa para esses meninos, para esse grupo que veio ajudar a fé da igreja iraquiana. Eles que estão nos abençoando e nós estamos aqui amedrontados por uma possível ameaça. E quando chegou o último dia daquele congresso, daquele encontro, aqueles jovens entraram no seu ônibus e voltaram para Bagdá, totalmente dominada em suas entradas por terroristas islâmicos. E aqueles jovens estavam saindo como quem ia para um piquenique, para um passeio que foi hoje durante o dia da nossa igreja. E a gente, mas como é que pode? Sabe por que pode? Porque ali havia uma fé verdadeira no nome do Senhor, uma fé genuína, que estava disposta a interagir com eles, estava disponível para cada um deles, independentemente do grau de adversidade que se encontrasse à sua frente. Somos muito tímidos, irmãos. Somos como os discípulos no barco. Jesus está conosco, mas nós nos amedrontamos como se Ele não estivesse. E Jesus então se levanta e diz, por que sois tão tímidos? Pequenas coisinhas já nos deixam inquietos. Pequenos problemas já nos tiram o sono. Temos um Deus todo-poderoso, um Deus mostrado através da fé de Moisés, em que mesmo diante dos perigos, ele não abriu mão da sua crença e dos seus valores espirituais. Coragem é o que rima com a nossa fé. Covardia é o que não se encaixa em nossa vida com Deus. Segunda verdade, a fé que faz diferença é a fé que nos faz nadar
contra a correnteza desse mundo. É a fé que nos faz fugir do Egito, se necessário for. A fé que faz diferença. É a fé que nos faz nadar contra a correnteza deste mundo. Vamos lá? Hebreus 11, 24 a 26. Juntos comigo. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Uma outra marca é apresentada acerca da fé de Moisés. Pela fé, ele abandona as comodidades do palácio, da família real, uma herança garantida fisicamente falando, e ajunta-se a um povo sofrido, maltratado, renegado, desprezível, o povo de Israel, um povo escravizado. Pela fé, Moisés troca o concreto pelo duvidoso. Pela fé, Moisés troca a glória terrena pela glória celestial, os tesouros desse tempo pelos tesouros eternos. Por quê? Por quê? Porque Moisés foi criado em sua infância e adolescência na corte de Faraó. Ele foi preparado para a grandeza terrena, para liderar homens, para influenciar politicamente várias nações da antiguidade. Mas Moisés tinha uma identidade espiritual. Ele tinha uma origem que não era simplesmente desse mundo. Moisés era parte do povo separado, escolhido por Deus. Moisés tinha uma herança sagrada, e não haveria qualquer tipo de benesse humana que lhe fosse oferecida que poderia se comparar àquilo que ele teria direito como filho de Deus. Queridos, por favor, entendam isso. Esse é o mal da igreja odierna, é o mal da igreja atual. É o meu mal, é o seu mal, é o mal desta congregação. Estamos escolhendo as vantagens deste tempo presente, em detrimento daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Estamos nadando a favor da correnteza do mundo hoje, porque não queremos perder nossos amigos, não queremos perder o nosso bom nome construído socialmente, benefícios financeiros, aplausos que vêm dos homens. Mas houve um dia em que a igreja não se comportou assim. Houve uma época em que a igreja se predispôs a perder tudo por amor a Jesus. E novamente eu quero transportá-los à antiguidade cristã, farta em exemplos da verdadeira fé. No início do 2º século de nossa era, o cristianismo já começava a ganhar espaço em várias regiões do Império Romano, havendo uma região, a região da Bitínia, onde hoje é a atual Turquia, em que o cristianismo se desenvolveu lá de uma forma tão extraordinária, que a religião pagã foi abalada, a ponto de muitos templos pagãos idólatras serem fechados, e vários sacerdotes pagãos tornarem-se mendigos, porque não havia como se sustentar, não havia mais adoradores. E o imperador Trajano ficou preocupado com isso. Plínio, governador da Bitínia, ficou preocupado com isso. E começaram a trocar correspondências para saber o que fariam para deter o avanço do cristianismo. Nesse momento, então, o imperador diz o seguinte: Plínio, obrigue os cristãos a invocarem os deuses romanos, a amaldiçoarem o nome de Jesus e a oferecerem incenso queimado à estátua do imperador, chamando-me de Deus. Os que se recusarem morrerão na fogueira. Faça isso e o cristianismo deixará de existir. Aí eles não conseguirão sustentar a sua fé por causa do medo. Mas quanto mais Plínio, o governador, fazia isso, mais a igreja crescia, mais a igreja prosperava. E ele então manda uma resposta para o imperador Trajano. Escute isso. Ele diz o seguinte: imperador, depois de seguir todos os seus conselhos, eu cheguei a uma conclusão. É impossível obrigar os verdadeiros cristãos
a fazerem tais coisas. Glória a Deus, irmãos. É este o testemunho que precisamos buscar a nosso respeito. É impossível obrigar os membros da Igreja Batista Memorial a se envolverem com aquilo que fere a sua consciência cristã. É impossível determinar que aqueles que se dizem crentes em Cristo possam nadar a favor da correnteza deste mundo. Que testemunho maravilhoso poderíamos ouvir acerca de nossa fé. Alguém aqui duvida, no seu são estado de consciência, de juízo, que a correnteza moral e espiritual decadente desse tempo tem nos arrastado? Tem influenciado a igreja? Nossos alvos não são mais alvos espirituais, nossos alvos não são mais alvos eternos. São alvos transitórios, passageiros, terrenos, mesquinhos, materialistas. Observem bem a situação de pressão sobre aqueles que querem vivenciar a verdadeira fé. Solta aí, por favor. A imagem, ok. Esse livro, Dark Rooms, quartos escuros, ele é uma obra gay, homossexual. E eu não sei se você já leu alguma coisa sobre Dark Room, mas é uma prática de capitais em que as pessoas entram em lugares fechados, totalmente escuros, e têm sexo de todas as formas, com todos que estão lá dentro, sem saber com quem e o que estão fazendo na verdade. Uma orgia, um verdadeiro bacanal, às escuras. E no primeiro semestre do curso de letras da Universidade do Estado da Bahia, Campus 10, aqui em Teixeira de Freitas, um professor da disciplina literatura deu este livro como sendo o livro base para os novos alunos. Meninos que estão chegando sem nenhuma bagagem, sem nenhum conteúdo, sem nenhum tipo de íntimo trabalhado para encarar a vida acadêmica, sendo já catequizados por um professor militante da causa gay. Esse é o nosso tempo. Esse é o mundo em que a igreja está, que eu e você estamos. Qual é a nossa postura? Estamos muito calados, irmãos. Estamos muito calados. Queremos manter uma postura politicamente correta. Não defendemos mais a nossa fé. Não temos argumentos consistentes, bíblicos e até científicos, que possam mostrar que o cristianismo não é uma religião de idiotas. Nos apequenamos diante das contrariedades e das investidas do maligno a partir de filosofias bem apuradas e elaboradas. É tempo da igreja se levantar e mostrar no que crê e quem ela é de fato. E atenção aqui, pelo amor de papai do céu, isso não tem nada a ver com votar em determinado candidato ou não. Sai dessa. Tem alguns candidatos aí que estão se arvorando como defensores da igreja, do cristianismo. Sai dessa. Toda vez que a igreja entrou por esse caminho de querer resolver os seus problemas politicamente, votando em Messias, em homens ungidos, ela entrou pelo cano. Hitler foi colocado no poder, sabe por quem? Pela igreja evangélica alemã, a igreja luterana, e deu no que deu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e à igreja aqui em especial. Terceira verdade: a fé que faz diferença é a fé que nos leva a celebrar mesmo em um ambiente adverso. A fé que faz diferença é a fé que nos leva a celebrar mesmo em um ambiente adverso. Hebreus 11:28. Vamos juntos?
Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. O que se celebra na Páscoa, irmãos? O que? Para nós cristãos. A Páscoa celebra-se o quê? A ressurreição daquele que morreu, Cristo, mas que está vivo. É o mesmo sentido na sua origem judaica. A Páscoa é uma festa em que se celebra a derrota da morte para a vida. A palavra Páscoa significa literalmente passagem. No dia da Páscoa, o anjo destruidor passou por sobre o povo. Aqueles que tinham a marca de sangue nos umbrais das portas, eles não foram atingidos. O anjo passou sobre, mas não os acometeu da mortandade que assolou os egípcios. Então a Páscoa celebra a libertação do povo em relação ao Egito, a passagem de uma situação de morte para a vida, de servidão e humilhação para a genuína liberdade. Agora atentem para um detalhe curioso. Se liga aqui em mim. A primeira Páscoa, a festa da libertação, foi celebrada com o povo estando ainda debaixo do jugo da servidão. A primeira Páscoa foi comemorada com o povo ainda cativo no Egito, entre correntes e grilhões, sob castigos e ameaças. Isso então me leva a uma lição muito preciosa. Quem tem fé, a genuína fé, é capaz de celebrar e louvar a Deus, mesmo quando as coisas não acontecem como nós esperávamos que acontecessem. Quem tem fé é capaz de louvar e adorar, mesmo num ambiente de adversidade. Entendamos algo precioso, meus amados, minhas amadas. Ao contrário do que a falsa teologia da prosperidade afirma, mesmo sendo servos de Deus, estamos sujeitos às mazelas, às intempéries, aos reveses desta existência. Somos passíveis de enfermidades, de problemas financeiros, de crises familiares, não importa a nossa fé. E o que de fato nos torna diferentes em relação ao mundo normal é a maneira como nos comportamos diante de tais circunstâncias adversas. Tenho observado isso, sei que você também já observou isso. Diante da tragédia, do inesperado, daquele momento tétrico e angustiante, o que não conhece a Cristo desespera-se, angustia-se, perde as esperanças. Mas com aquele que tem intimidade com Jesus, a situação é bem distinta. Ele até pode tremer porque é homem, chorar, mas pela fé ele renova as forças. Porque ele sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele sabe que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. E assim ele celebra, ele louva, porque ele sabe que o seu cantar independe de um momento específico. Vou soltar um vídeo aí agora. Segura o coração, Carlinhos, segura o coração aí, Bárbara. Espero que dê certo. Ó, papai, faz esse vídeo isso aí. Não, esse não. É o outro. Esquece aí. Deixa o bispo da Universal para depois. Ok, aumenta aí. Os anjos te louvam. A igreja Inteirou, né, Ivete? De volta, hein, Ivete? Mais uma. Amém. Quer um abraço de volta? Depois, porque estão todos sujos dentro. Passa por cima isso.
Firme, hein, Ivete? Dá joia aí, meu. Quem já tinha assistido esse vídeo antes? Nossa irmã Ivete Estrela, que eu citei no último domingo, mas tinha que falar sobre ela novamente hoje. E o que eu vou falar não é novidade para ela. Pelos médicos ela já está condenada. Pelos médicos ela tem pouco tempo de vida. E essa é mais uma das suas muitas idas e vindas do hospital. Você viu a irmã Ivete ali chorando? Acabrunhada, triste, angustiada, macambúzia? É isso aí o tempo todo. Quem tem visitado, quem tem estado com ela sabe do que eu estou falando. Porque ela compreendeu que a verdadeira fé permite que ela louve ao Senhor independente da sua angústia. Mesmo que a morte lhe seja anunciada daqui a alguns instantes. Ela entendeu que ela pode celebrar ao Pai. Agora deixa eu falar uma coisa, irmãos. Deixa eu falar uma coisa aqui, tá? Não me entendam mal não. Isso é para mim também. A gente está carecendo de exemplos verdadeiros de milagres. Além do milagre da salvação, que é o maior milagre na igreja. Nós estamos nos conformando com as derrotas muito facilmente. Será que já oramos pela irmã Ivete como deveríamos orar de fato? Será que temos feito o desafio à nossa fé diante desse quadro de enfermidade dela? Porque a impressão que me dá é como se a irmã Ivete estivesse esvaindo como areia por entre nossos dedos. E nós não estamos fechando nossa mão para interromper essa queda. Sei. Alguma coisa pode e deve acontecer maior. Sei. Quarta verdade. E antes de entrar na quarta verdade, não venha me dizer, pastor, mas é a soberania do Pai. Creio na soberania de Deus. Sou calvinista moderado. Mas há muitas desculpas que nós usamos como soberania de Deus para esconder a nossa falta de fé no Senhor. Quarta e última verdade dessa noite. A fé que faz diferença é a fé que nos faz adentrar o sobrenatural. A fé que faz diferença é a fé que nos faz adentrar o sobrenatural. Pai querido, dá experiências ao teu povo contigo, Senhor. Experiências extraordinárias, ó Deus. A começar pela minha vida, Senhor. Dá-nos encontros arrebatadores com o Senhor. Tira-nos da superfície, desse estado raso que nos encontramos em nossa vida cristã. Faz alguma coisa nova na tua igreja, Pai. Faz alguma coisa nova nas famílias que se encontram aqui, Deus. Faz alguma coisa nova nas vidas que congregam neste lugar. Em nome de Jesus. Hebreus 11, 29. Olha o que diz. Vamos comigo? Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. A cena descrita aqui é uma das mais trágicas e dramáticas de toda a Bíblia. Na sua fuga desenfreada do Egito, Moisés e o povo chegam a um ponto crucial. Olhando para trás, tínhamos o poderoso e terrível exército sanguinário egípcio, o maior exército da época. Para os lados, o causticante deserto. E à frente, o imenso e intransponível mar. E aí? Você já esteve numa situação assim? Olhando para os lados,
fazendo um ângulo de 360 graus. Você não viu solução? Você não viu janela aberta? Você não viu uma porta escancarada? Só problemas, aflições, tudo escuro ao seu redor. Assim estava o povo de Israel. Assim estava Moisés liderando aquela multidão. Como prosseguir? Será que tudo não passou então de perda de tempo? Aqueles embates, aqueles confrontos com o faraó foram para dar em nada, nadar e morrer na praia, literalmente? Os sonhos de liberdade foram inúteis? As esperanças eram falsas? É então nessa hora de aparente desânimo e derrota iminente que o milagre começa a acontecer, porque Deus está esperando para agir na sua vida. A partir daquele momento que você entenda, não dá mais para mim, eu não posso mais, eu não consigo mais, eu estou derrotado, falido, caído, quedado, não dá mais para mim, Senhor. É quando você reconhece isso que o Senhor entra no circuito da sua história. O Senhor diz a Moisés: por que clamas a mim? Por que chamas pelo meu nome? Dize simplesmente ao povo que marche. E como sabemos de cor, as águas dividem-se com o povo passando a pé enxuto, e todo o exército rival sendo tragado em seguida, pois o milagre de Deus, se liga aqui, é para o povo de Deus. O milagre de Deus é para o povo de Deus, sempre foi assim e sempre será. Aquele povo, a partir do seu líder Moisés, tomou posse sobrenatural do que Deus tinha reservado para eles. Amados, há momentos em que nós precisamos de fato fazer valer a nossa dependência total em relação ao Senhor. Precisamos abrir mão dos recursos materiais e físicos aos quais temos nos apegado, das coisas que têm servido de escora. Pois enquanto você depende do seu intelecto, da sua experiência de vida, do seu dinheiro, da sua posição social, você não entende o que é viver genuinamente pela fé. O milagre acontece quando a nossa finitude e limitação é de fato escancarada, aberta, tornada transparente. A igreja contemporânea, eu e você, precisamos abandonar a nossa incredulidade, o nosso ceticismo, deixarmos de crer apenas naquilo que os nossos olhos físicos podem contemplar, os nossos ouvidos carnais podem ouvir, as nossas mãos podem apalpar. Há um mundo espiritual a ser desbravado, conhecido, descortinado aos nossos olhos. E isto somente acontecerá quando entendermos, na prática, o que significa viver pela fé. Agora na Venezuela, estávamos no único shopping da região, um shopping descomunal, uma estrutura física impressionante, mas vazio de consumidores e vazio de produtos, praticamente nada ali de atrativo. E você via numa grande loja, como a C&A, Riachuelo e outras mais, uma fila descomunal, mas cada um com uma calcinha na mão, uma cueca na outra, um cabide numa, e lá dentro vende até comida. Uma loja de departamentos que vende até comida. E aí, porque nós, pastores, compramos algumas coisas ali, pastor Carlos Garcia, missionário venezuelano, que vai para o Líbano começar um trabalho entre os muçulmanos, ele pôde comprar uma sacola contendo 10 gêneros alimentícios, coisa inédita lá. Lá o cara pega o salário dele e compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão.
E ele pôde comprar uma sacola por aquilo que nós compramos ali. E ele então falou assim para a gente: meus irmãos, há alguns anos passados, eu nunca vim a esse shopping sem sair com a sacola cheia de roupas e com 3 carrinhos de comida. Hoje eu estou com a sacola com 10 gêneros alimentícios, que eu só estou levando porque vocês me ajudaram. Aí eu perguntei a ele: mas pastor Carlos, isso é desanimador. Ele: muito. Mas há algo que nós aprendemos. A igreja venezuelana hoje tem aprendido a ser igreja, porque não há como confiar mais nos recursos humanos e materiais. Ou é tudo com Deus, ou nada acontece. É isso. É isso, irmãos. Mais adiante fui conhecer o pastor Euribes, que foi meu intérprete em meias mensagens pregadas. Ele mora nas Ilhas Margaridas. Falei sobre ele aqui rapidamente no dia do meu testemunho. O lugar mais caro da Venezuela para morar é o Caribe venezuelano. Tudo lá muito caro. Aí ele: pastor, eu tenho uma mulher e 2 filhos. Sabe quanto eu ganho por mês? $1. Falei: como é que é? $1. Aí eu perguntei assim para ele: mas rapaz, como é que você vive? Ele: pastor, eu nem quero saber como é que eu vivo, porque no dia que eu entender como eu vivo, a minha vida deixa de ser um milagre. E eu prefiro continuar dependendo do Senhor, como tenho dependido até agora. Tremendo isso. Quem vive pela fé, a fé no sobrenatural, não vai entender muitas coisas que acontecem em sua vida, mas ele vai aceitar e reconhecer que é Deus trabalhando, é Deus agindo. E a mim e a você compete-nos tão somente descansarmos. É Deus que cuida do seu povo, igreja. É Deus que cuida de sua casa, do seu casamento, dos seus filhos, do seu trabalho, das suas posses. Porque na verdade você não tem nada, tudo é do Senhor. Você só toma conta, administra como mordomo de Deus. Quebra esse orgulho, essa prepotência, essa altivez. É o Senhor que é tudo em você, por você e para você. Não tem como pensar de maneira diferente. Será que vamos ter que perder alguma coisa para aprendermos a depender do Senhor? Será? Concluindo, quero finalizar com esse vídeo aí. Agora sim, pode soltar, querido Paulo, o vídeo aí do bispo da Universal. Volta para o início ele, por favor. Ter certeza disso. Porque tudo que nós fazemos com fé é abençoado. Se você não tem copo com água, o que você tem aí é vodka, o que você tem aí é pinga, você tem aí é cachaça. Coloque aí do lado, pode pôr, eu vou consagrar e o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Ter certeza disso. Porque tudo que nós fazemos com fé é abençoado. Se você não tem copo com água, o que você tem aí é vodka, o que você tem aí é pinga, você tem aí é cachaça. Coloque aí do lado, pode pôr, eu vou... Coloca no rádio que eu vou orar e você vai poder tomar a cachaça ungida que vai te abençoar. Estou fechando aqui. É por causa de situações como essa aqui que as pessoas estão brincando com a fé cristã, tendo um entendimento inadequado do que seja a verdadeira fé. Nessa noite você entendeu que a fé verdadeira não é algo com o qual possamos brincar. É uma fé séria, é uma fé de conteúdo, é uma fé que gera resultados no sentido de que ela é materializada quando cremos. A minha pergunta é a seguinte: você realmente crê em Deus? Amém? Mas a sua fé é de mero acreditar?
Tiago vai nos dizer que até os demônios também têm fé em Deus. E eles creem em Deus e estremecem. Mas tem um detalhe: os demônios não podem ser salvos. Estão condenados para todo sempre. Se a sua fé é uma fé como a dos demônios, você vai estar perdido tendo essa fé. Você vai passar uma eternidade sem Deus nutrindo essa fé. A fé do mero acreditar, do mero saber que Deus existe, de crer até em alguns impossíveis, mas não fazer uma entrega genuína. Quero te dizer uma coisa muito séria. A verdadeira fé, ela vem do céu. Olha o que eu vou te dizer aqui. Até para crer no nome de Jesus, você depende da fé que vem de Deus. É o Senhor que dá essa fé. Você duvida? Vamos fechar com... Oh, fechou já? Último verso. Efésios capítulo 2, versículo 8. Se liga nesse texto. Pois vocês são salvos pela graça, por meio, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. O que é que não vem de vocês? A fé. Não é a graça, nem a salvação. É a fé. O que Paulo está dizendo é o seguinte: para você crer no nome do Senhor da maneira bíblica, você precisa de receber essa fé que vem do alto. Essa então é a minha questão para você nessa noite. Você tem esta fé salvadora? Essa fé que fez com que Moisés perseverasse nos seus objetivos de livrar o povo, porque pela fé Moisés viu Jesus. Jesus nasceria, vamos dizer aqui, 1500 anos depois de Moisés. 1500 anos depois de Moisés. Mas pela fé Moisés viu Jesus. E por isso ele foi o homem que foi. Porque ele vislumbrou promessas eternas. Ele creu no Salvador antes de nós mesmos. A minha pergunta é: você tem essa fé, filho de Deus, filha de Deus, que leva você a fazer uma entrega contínua do que você é, do que você tem, do seu futuro, dos seus projetos e planos? Sem essa fé, repito, não somos melhores do que demônios. E estaremos perdidos, por mais que creamos que existe um Deus.